Olá! A música é linguagem dos deuses que encanta a existência humana num só acorde. É sobre a Orquestra de Câmara da Ubra que nós vamos conversar hoje no programa Ubra Conhecimento, que está começando. Eu quero dar as boas-vindas ao nosso convidado. Apresento o Thiago Flores, que tem graduação em regência e pós-graduação em regência orquestral. Já recebeu inúmeros prêmios como maestro e desde 1996 é regente titular da Orquestra de Câmara da Ubra. Seja bem-vindo, maestro Thiago Flores. Muito obrigado, prazer estar contigo aqui. Como foi essa trajetória? Teve muitas horas de estudo, muita batalha. Bom, primeira coisa sobre o nascer músico, né? Sim. Existe muitas divagações sobre o assunto, que a pessoa nasce com muito talento, e quem não tem talento não vai nunca ser um músico ou um músico profissional. Isso tem um pouco de inverdades nisso, né? O que se sabe através de estudos mesmo, estudos sérios, é que aquela criança que nasce num ambiente musical, essa tem condições de se desenvolver musicalmente com mais facilidade do que aquela que não tem esse ambiente musical, onde as pessoas não escutam música, onde não cantam e tal. Então essa é a minha experiência. Meu pai e minha mãe tocavam, meus irmãos mais velhos tocavam também. Então eu já nasci num ambiente que facilitava o desenvolvimento do meu ouvido e tal, facilidade para a música. Tanto é que com 3 anos de idade, foi a primeira vez que eu me apresentei. Me apresentei na televisão Piratini na época. Qual era o instrumento? Canto? Não, cantando. Estava me acompanhando, tinha um pianista me acompanhando e eu cantei. Fui 2 vezes na TV nessa idade, dos 3 anos. Então, nesse ambiente musical, minha família, à noite, sempre tocava, né? Meu pai rezava, e minha mãe também, eram muito católicos, se rezava à noite e se tocava e cantava. Olha só. Então, desde pequeno eu fiz isso. Comecei a tocar violão mesmo aos 7 anos de idade e tal. Depois da adolescência eu toquei bastante música, toquei rock, compus, participei de festivais e tal. E entrei no curso de engenharia da URGS, não entrei diretamente na música. Olha só. Eu era pobre e achei que engenharia podia me tirar da pobreza. Exato, então, e era um curso bem valorizado no final da década de 80, né? De 70, aliás. Final da década de 70. Então, entrei na engenharia, fiquei 2 anos, eu não gostei, e aí pedi transferência para música. Aí que eu comecei o meu trabalho mesmo, assim, na faculdade. Né? Pensando a música de maneira profissional. Isso, de uma maneira profissional, de assim me dedicar para a música realmente, né? Então, aí fiz o curso de composição e de regência na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois, mais tarde um pouquinho, fui para a Rússia, fiquei mais ou menos 1 ano na Rússia também, fazendo uma especialização em regência orquestral lá. E já regia coral também, desde os 27 anos de idade eu estava regendo coral, passei 10 anos regendo coral. E aí, a partir de 96, eu fui convidado para fundar a Orquestra de Câmara da Ubra. Olha só. Então, desde 96, há 22 anos, estou aqui, trabalhando na Ubra. Temos uma história bem bonita com a orquestra. Né? Nós já vamos ver essa história. Mas você comentou um fato bem interessante. Em tese, pelo que você comenta, todas as pessoas que gostam da música podem se desenvolver como tal. Quanto mais cedo ela começar, mais fácil. Isso como qualquer coisa, ele vai estudar inglês com 50 anos de idade é uma coisa, estudar inglês com 5 anos de idade é outra. Tu assimila com muita facilidade isso. E na música tem mais uma questão, que é a questão motora, né? Tu tem que desenvolver os músculos da mão, dos dedos, do braço, da perna, dependendo se for um percussionista, um baterista. Então esses músculos vão se adequando ao instrumento. Olha só. Então, quanto mais cedo tu começar, mais fácil, mais facilidade tu vai ter. É muito difícil para alguém, por exemplo, começar a tocar violino aos 25 anos de idade e ser um grande músico, violinista. Ele pode tocar violino, começar aos 25, mas ele não vai ser um profissional de alta performance. Porque é muito difícil, depois que os dedos já estão ali, tu tem, né, muitas outras dificuldades assim, para conseguir ter uma alta performance. Sendo que começando o violino até os 10 anos de idade, tu tem chance de ser um grande músico. Assim, por exemplo, outros instrumentos, dependendo, pode começar com 12. Depende do instrumento mais pesado, às vezes, né? Mas mesmo assim, a criança se musicaliza no outro instrumento. Ela toca flauta doce, por exemplo, toca
pouco de piano, um pouco de violão, vai se musicalizando. Então vai pegar, por exemplo, uma tuba, que é um instrumento pesado, tem que ser com 12 anos, pelo menos, senão não consegue, né? Mas ela já se musicalizou antes. Então, de qualquer pessoa pode ser músico, qualquer pessoa pode, sim. Mesmo que aparentemente não tenha talento. Mas depende de onde é que ela quer chegar com isso. Quanto mais cedo, mais fácil ela ser um profissional. Quanto mais tarde, é legal, é importante. Eu incentivo as pessoas, tem gente de 50 anos que me fala que só vai estudar música. Perfeito, só tu ter consciência que tu não vai tocar numa grande orquestra, né? Tu pode te divertir, tu pode ter prazer, pode tocar com os amigos, né? Então, maestro Tiago, qual é a função de um maestro numa orquestra? Bom, tem muitas funções, né? Vamos começar com a primeira delas, que é de uma pessoa que coordena os trabalhos, que organiza os trabalhos, se preocupa com o todo da orquestra. Tem a visão do todo. Tem a visão do todo. Por exemplo, o maestro, quando vai preparar um concerto, eu tenho que pensar, primeira coisa, para quem eu vou tocar esse concerto? Se for para criança, eu tenho que preparar um repertório. Se for para adulto, que tipo de adulto é? É um repertório mais leve, alguém que nunca ouviu música, é alguém já iniciado, que conhece, então tem muitos detalhes. Então, para quem eu vou tocar esse repertório, em que local eu vou tocar esse repertório, se é uma sala de concerto com ótima acústica, se é um ambiente aberto, onde tem que microfonar. Sim. Então, tudo isso tu tem que ir adequando, né, as obras que tu vai tocar, o tipo de concerto, ao público, ao local, ao tipo de atividade que se quer também. Fazer uma peça natalina, por exemplo, ou um concerto de Natal, não vou botar um requiem, né, num concerto de Natal. Sim, o requiem é para um outro momento, finados, ou até para paixão e tal. E assim por diante. Eu vou fazer concerto ao ar livre, eu vou botar uma sinfonia de Bruckner de 1 hora e tanto. Não dá, o público não aguenta. Nem no teatro o público não aguenta, quanto mais o Bruckner é bastante pesado, né? Sim. E assim por diante. Então, o regente tem que ter essa visão do todo, né? De como ele vai passar essas informações que ele quer para chegar ao público. Bom, então ele tem que coordenar os trabalhos. Coordenar também significa ali no ensaio. Ele coordena, ele comanda. Agora nós vamos estudar essa peça, nós temos 20 minutos para estudar essa obra, nós temos mais 1 hora para estudar a obra tal. Tu coordena, tu organiza um ensaio para que ele tenha bastante funcionalidade, que se chegue a um objetivo em cada ensaio. Planejar, por exemplo, planejar um ensaio, os ensaios. Eu tenho 5 ensaios para um concerto tal. Perfeito. Primeiro ensaio eu vou fazer isso, segundo aquilo, no último ensaio tem que estar bom, né? E assim, então tem várias questões. Tem que saber, tem que ser um líder. Tem que liderar um grupo de músicos, de pessoas que estão ali com uma finalidade específica de tocar e fazer um bom concerto. Tem que saber liderar. Então tem que ter um conhecimento básico de liderança para não ter coisas desconexas, né, entre o trabalho que está fazendo e essa questão da liderança. O regente tem que ter um perfil de quem gosta de subir no palco, por exemplo. Não pode ter medo de palco. Sim, é verdade. Eu sou tímido, eu tenho medo, chego no palco, eu tremo. Não dá. Sim. A pessoa que vai tremer não pode subir no palco. Sim. Pode até sentir um friozinho. Agora, não pode passar para o músico insegurança. Sim. Pelo contrário, ele tem que passar muita segurança para o músico. O público do maestro é o músico. O maestro está de costa para a plateia. Perfeito. Então, o público do maestro é o músico. Eu estou ali para ajudar o músico. Então, em alguns momentos, ele precisa que eu olhe mais para um determinado naipe, para dar uma entrada, para confirmar, é assim, tá legal, foi o que nós ensaiamos, né? Precisão na regência, porque ele depende muito do gesto. O gesto é uma questão universal. O que o gesto significa? Essa comunicação entre vocês? Ele significa muitas coisas. Primeira delas, que tu tem que falar pouco e mostrar muito. Então tu não pode dizer assim, forte aqui, pessoal, faz um gestinho assim, forte, meu bem. Não vai sair forte, tu vai fazer um gesto. Pelo gesto ele vai ler. Claro, né? Não adianta, eu não posso pensar uma coisa e mostrar outra. Então no gesto, por exemplo, eu não posso falar rápido e estou fazendo um gesto aqui. É rápido, né? E assim por diante, o caráter está no gesto. Tem questões bem mais difíceis, por exemplo, um compasso que é alternado, digamos, né? Um compasso que não é... Tem um compasso, pode ser 1, 2, pode ser 1, 2, 3, pode ser 1, 2, 3, 4, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por exemplo. E assim vai. Se eu não tiver isso claro, eu estou contando 7 aqui, o músico
eu tenho que ajudar. Então, o maestro tem que facilitar o trabalho do músico. Essa linguagem. E uma das maneiras de vocês. facilitar é ter um gesto claro que diga o que a música está pedindo. Facilitar o trabalho que o conjunto todo tenha o mesmo entendimento. O que é uma orquestra de câmara? Orquestra de câmara é toda aquela orquestra que não é completa, ou seja, não é uma sinfônica. A sinfônica, ela tem um naipe de cordas, que é violinos, violas, violoncelos e contrabaixo. Tem o naipe das madeiras, basicamente flautas, oboé, clarinete, fagote. Naipe dos metais, trompa, trompete, trombone, tuba. Naipe de percussão, tímpano, e aí um monte, uma centena de percussões. Aí tambor, recorrer, qualquer coisa que tu pensar é percussão e tem coisa escrita para isso. Né? Tem ainda piano e harpa. Então, tudo isso é uma orquestra sinfônica. Quando tem uma orquestra só de sopros, ou só de cordas, ou cordas com alguns sopros, é orquestra de câmara. Ah, olha. É orquestra de câmara. Uma outra coisa que já vou falar antes que tu pergunte, que é qual é a diferença entre uma sinfônica e uma filarmônica? Sim. Todo mundo me pergunta isso. A orquestra sinfônica é aquela orquestra mantida pelo Estado. Ou seja, pode ser o município, o Estado ou a União. É mantido pelo Estado. Sim. E a orquestra filarmônica é aquela mantida pela sociedade. Filos é amigo da harmonia, amigos da harmonia. Perfeito, né? Então as sociedades criaram sociedades filarmônicas, que era porque para não depender do Estado. Né? Então, eram orquestras mantidas pela sociedade. Pode ser uma empresa, pode ser uma igreja, assim por diante. Né? Qualquer um pode manter uma orquestra que não é o Estado, então é uma orquestra filarmônica. Mas ela tem as mesmas denominações que eu falei entre a sinfônica e a não é denominações, as mesmas características instrumentais da orquestra de câmara ou sinfônica. Muito bem, nós vamos agora para o quadro Ciência em Foco, o intervalo, e nós já voltamos. Ciência em Foco de hoje aborda o canto lírico. O canto lírico é uma arte baseada no estudo vocal profundo e detalhado, onde o instrumentista, que é o cantor, precisa se autoconhecer enquanto indivíduo para poder dar forma ao seu som a partir da sua alma. São muitas as matérias, as disciplinas que o cantor lírico precisa dominar e entender. Então, principalmente aquelas ligadas à fonação, ao uso do aparelho vocal a serviço do som, ao serviço da expressividade musical. Então, nós começamos a explorar a nossa respiração. A musculatura respiratória é uma malha de inter-relações musculares que partem desde o assoalho pélvico até a ponta da língua. A grosso modo, naturalmente. Então, são várias camadas musculares que trabalham em equipe, em sincronia. Pois o cantor precisa entender os espaços de ressonância. O tórax, o espaço laríngeo, as cavidades faciais que ele tem a dispor da expansão do som, do giro do som nos espaços internos, para que esse som produzido sem microfone, principalmente é importante que no canto popular nós usamos o microfone. Já no canto lírico, o microfone é o nosso próprio corpo. Então nós precisamos usar as cavidades laríngeas, as cavidades do rosto, da face, da testa, para amplificar esse som. Existe algo também chamado apoio vocal, que é o controle da musculatura respiratória a serviço de uma coluna de ar estável para que possa vibrar estavelmente, harmoniosamente as cordas vocais e produzir um som igual, um som harmonioso, bonito, brilhoso. E tudo isso serve à expressividade vocal. Orquestra de Câmara da Ubra é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana e temos como convidado o maestro Tiago Flores. A orquestra tem uma série de atividades, entre eles os concertos didáticos. O que são esses concertos didáticos? Bom, acho que é um dos concertos que a gente mais se orgulha de fazer, né? Uma série de concertos, porque a gente está dando oportunidade para ter contato com a música para aquelas crianças que menos teriam condições de chegar a uma orquestra. São concertos para escolas públicas, crianças de 8 a 12 anos, trabalhando tanto com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, tanto com a Lei Estadual de Incentivo à Cultura.
né? Depende do patrocínio que a gente consegue. Perfeito. E a gente tem feito lá uma média de 10 concertos didáticos por ano, com em cada concerto umas 500 crianças. Tem uma oficina para professores que vão trabalhar com as crianças em sala de aula. Então tem uma professora que é mestra em música, que conhece muito esse assunto. Ela faz um trabalho com os professores. Chegando ao concerto, as crianças recebem uma cartilha onde tem explicações sobre instrumentos, algumas coisas, algumas curiosidades assim sobre orquestra e compositores que elas vão ter na hora do concerto e vão levar para casa também. Na hora do concerto, eu faço algumas atividades pequenas, né? Passo alguns ritmos com eles, canto um pedacinho, depois tem música, eles vão participar também, tocando esse ritmo e cantando. Explico sobre o compositor, sobre a época, e não boto obras que sejam muito extensas. Peças curtas, 3, 4, 5 minutos, para manter a atenção deles ali. Terminou, troco de peça e faço um apanhado também de música barroca, música clássica, música romântica, música do século XX e música popular. Então sempre boto diversas épocas para eles terem esse contato com esses compositores. Mostro, por exemplo, a gente toca uma peça do Vivaldi, pergunto, quem conhece Vivaldi? Quase ninguém conhece. Daí, bom, vamos tocar um pedacinho de uma música que talvez vocês conheçam. Toca um pedaço das 4 estações, da primavera, todo mundo conhece. Então, vocês conhecem o Vivaldi. Olha só. Agora vocês vão conhecer uma outra peça do Vivaldi. Depois incentivo eles também, ó. Vão no YouTube, procurem o Vivaldi, procurem o Mozart, vocês vão conhecer um monte de coisa lá. Então, despertar neles uma música que eles nunca... E eu também pergunto, quem já esteve numa orquestra alguma vez antes desse concerto? 99% das crianças nunca tiveram, né? Então, isso é muito legal, porque eles ficam muito, muito curiosos, muito atentos, muito interessados. Que é uma experiência única para eles. Uma experiência única. Então, eu acho que o resultado é muito bom para eles e gratificante para nós também. A gente está fazendo um trabalho sério, né, de abrir um pouco os horizontes dessas crianças, né, de elas ter o contato com a criatividade, com a arte. O grande diferencial hoje para qualquer pessoa é a criatividade. Não dá para dizer assim, quantos professores, ou quantos, sei lá, formados em direito, educação física, administração e tal. É um mundaréu de gente. Quem dessas pessoas teve incentivo à criatividade? Ainda mais, por exemplo, a área de comunicação nem se fala, né? Sim. A comunicação precisa de mais disso, né? Sim. Então, esse incentivo às pessoas serem criativas, ele não é feito nas escolas e tal. A gente tem que mudar isso, né? A UBRA está mudando isso, muitas coisas aqui, a nova maneira de trabalhar com os seus alunos, a UBRA tem pensado sobre isso também, mas tem que começar desde criança, incentivar as pessoas a pensarem, a serem criativos, a ter iniciativa. Então, acho que isso a gente consegue já com a música também. Mas além dessas, maestro Tiago, dos concertos didáticos, vocês têm outras propostas? Temos também, outras séries também, tem uma série de concertos no interior do estado, principalmente naquelas cidades onde tem campus da UBRA. Então, esse ano a gente já foi a Carazinho, já foi a Santa Maria, fomos Guaíba. A gente vai em quase todos os campos os campi que a UBRA tem, todos os anos. Lá também fazemos concerto didático e para a comunidade, fazemos 2 concertos. Que são diferentes. Isso, né? um à tarde para crianças e outro à noite para a comunidade. Nesse concerto para a comunidade, onde está também a comunidade acadêmica, mas também as pessoas da cidade, que é importante essa integração, claro, né? Ali a gente faz um concerto não tão didático como para as crianças, mas também explicando um pouco. 70%, 80% daquelas pessoas que estão nesses concertos no interior do estado também não tiveram contato com a orquestra. Então eu tenho que explicar um pouquinho como é que as coisas funcionam. Poucas coisas, mas tem que explicar para facilitar esse diálogo entre orquestra e plateia. Eles têm que se saber como se comportar, ficam tímidos e tal. Eu explico, olha, em princípio bate palmas após os 3 movimentos da obra X, tá? Mas se bater no meio, não tem importância, ninguém vai morrer por causa disso. Fiquem mais à vontade, relaxem e tal, aproveitem. Mas daí eu já explico, ó, essa peça tem 3 movimentos, aguarde para bater palma, por exemplo, né? Dentre outras coisas, também falo um pouco dos compositores e tal.
As pessoas não vê esse bicho de 7 cabeças que é uma orquestra, que é uma coisa inacessível, que é só para os iniciados, só para uma elite cultural, ou até elite também econômica. Não é para isso. E, aliás, fazendo um gancho sobre isso, né? Os concertos mais acessíveis hoje, que tem aqui em Porto Alegre, pelo menos, são os concertos de orquestra. Falando de séries, essas séries que a gente faz no interior são gratuitas. Nós temos patrocínio da Vivo, por exemplo. Temos aqui em Porto Alegre também com o patrocínio da Vivo, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, no Juvenil, concertos gratuitos e de alta qualidade, com solistas internacionais, com grandes solistas daqui, com repertório espetacular, com alta performance dos músicos, gratuitamente. Tem outras orquestras que também fazem concertos aqui gratuitos. A OSPA tem concerto, vou fazer casualmente um concerto no próximo sábado com a OSPA. Concerto mais caro é R$40, mas um monte de desconto, R$20, assim. Sim. Aí tu vais num concerto popular, né? De assistir um sertanejo é R$400, é R$500. Música popular brasileira é R$700. Vem o Andrea Bocelli, que bota 25 mil pessoas a R$700, R$1.000. O que tem de popular nisso, né? Isso é para elite. A música erudita não é para elite. Hoje em dia, não. E tem muitos concertos, tirando as orquestras, música de câmara, cantores, pianistas e tal, tocando concertos quase gratuitos. Ou seja, é uma música muito acessível hoje. A música não é feita para elite, nem cultural, nem econômica. A música é para as pessoas e nós temos que fazer esse trabalho, né? E uma outra série, que eu estava falando das séries da orquestra, é uma série de música popular. A gente faz concertos com grandes artistas da música popular. Temos que falar de alguns aqui, por exemplo, nacionais, como Lenine, como Zé Cabaleiro, como Edu Lobo, MPB4, Ivan Lins. São muitos artistas importantes, Egberto Gismonti. E daqui do Rio Grande do Sul, Cleito Cledir, Vitor Ramil, Ney Lisboa, Bebeto Alves, Banda Nenhum de Nós, Papas da Língua, Borghetti, Yamandu. É uma infinidade de grandes artistas, vou esquecer da metade, porque eu fiz tantos concertos, Neto Fagundes, tantos concertos, assim, temos acho que uns 50 concertos diferentes só de música popular. E também, assim, a gente pega um outro público que nunca viu orquestra e que jamais iria ver uma orquestra. Então, eles vão ver, opa, mas é legal uma orquestra? Mas a orquestra toca com nativistas? Toca rock? Toca música popular brasileira? Toca samba, toca tudo. Mas isso também é, de certo modo, algo mais recente, esse diálogo entre a música erudita e a música nativista, por exemplo, música popular. Existia muito preconceito. Eu me lembro no tempo que eu estava fazendo a faculdade, na década de 80, muitos professores meus eram muito preconceituosos em relação à música popular. E eles passavam isso para os alunos, os alunos repetiam isso. Né? Por falta de, sei lá, dos professores, acho falta de conhecimento mesmo da música popular. Porque a harmonia, por exemplo, da música popular brasileira, ela é riquíssima e reconhecida no mundo inteiro. Então, à medida que uma nova geração foi entrando e tendo contato com a música popular, começou a inserir essa música juntamente nas orquestras e misturar a música erudita com a música popular e até quebrar barreiras. Daqui a pouco tu não saber, porque Gilberto Gismonti, por exemplo, o que Gilberto Gismonti é? É popular, é erudito? Não sei, não sei. Agora, é de alta qualidade a música dele. Que legal. É de muita qualidade. Então, isso é bom, né? Que a gente quebre essas barreiras e possa sempre juntar o que tem de melhor. Claro. E fazer música boa. Não interessa o gênero dela, né? Então, acho que isso tem sido um trabalho bem legal que a Orquestra da Ubra tem capitaneado, vamos dizer assim, que é a orquestra que há muito mais tempo está fazendo esse trabalho e continua, né, fazendo com muito carinho, que isso é importante também, né? Fazer de uma maneira... não desprezar. Na música popular eu vou fazer de qualquer jeito. A música erudita eu vou caprichar. Não. É bastante ensaio, é capricho, é detalhe, fazer o que tem de melhor, tirar o que tem de melhor daquela música, extrair e mostrar para o público isso, né? Muito bem. Nós vamos agora para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais do nosso convidado. A dica do programa de hoje é para quem quer tocar numa orquestra. Pode ser uma orquestra sinfônica, pode ser uma orquestra de câmara. Então, se você ainda não começou, bom, procure um lugar, uma escola, nós temos várias em Porto Alegre para começar a estudar. Para quem já começou, a dica é
muito estudo. Sem estudo, não se chega a nenhum lugar. A competição hoje está muito grande e é necessário horas de estudo para tocar um instrumento, como violino, como viola, como violoncelo, como contrabaixo, que são os instrumentos que vão ter numa orquestra de câmara e vão ter numa orquestra sinfônica. Então, estudo é a dica principal. Qual é o seu recadinho final para a gente fechar essa conversa, maestro? Eu gostaria muito que a comunidade ligada à UBRA participasse mais dos nossos concertos, por exemplo. Tá? É bem divulgado aqui dentro. Nós temos um programa, né, na TV UBRA todo sábado à noite às 10 da noite. E o outro recado que eu dou é para as pessoas aproveitarem, como eu disse antes, as facilidades que se tem hoje aqui no estado de se assistir música orquestral de boa qualidade por um preço muito barato ou praticamente de graça. Mas aproveitem essa oportunidade porque a música de orquestra, ela traz outras coisas que nenhuma outra arte tem, que se tu te entregar para essa música e ouvir ela assim, com concentração, estando presente ali, não ouvir pensando em outras coisas, mas estando presente, ligado naquela música, ela vai transformar a tua vida. Maravilhoso isso. Maestro Tiago Flores, muito obrigado por essa conversa, por essa aula de música. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um UBRA Conhecimento. Até lá!